finalmente falar com vocês sobre pincéis de maquiagem. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes para ele não ficar muito longo. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre os pincéis de rosto e suas funções, e semana que vem eu vou fazer um vídeo de pincéis de olhos e suas funções, ok? Se você ainda não assistiu o Maqui Você Mesmo Preparação de Pele, eu vou deixar o link aqui para vocês clicarem e assistirem. Assim vocês vão ver cada etapa da maquiagem de rosto e entender melhor a função de cada pincel em determinada categoria. Eu vou dividir esse vídeo em 6 categorias de funções: pincéis de base, pincéis de corretivo, pincéis de pó, pincéis de blush, de contorno e de iluminador. Vocês vão perceber que vai ter vários pincéis diferentes que vão fazer uma mesma função na maquiagem. Eu vou mostrar para vocês de 2 ou 3 opções para vocês verem qual que é melhor para montar o kit de vocês. E vocês vão perceber também que tem um pincel que vai servir para várias funções. Isso vai facilitar muito se você não quiser montar um kit muito grande. E para começar, vamos entender rapidinho a diferença de cerdas sintéticas e cerdas naturais nos pincéis de maquiagem. Vem comigo! Quanto mais firme o pincel, mais cor ele aplica e menos ele esfuma. Quanto mais macio o pincel, menos cor ele aplica e mais ele esfuma. Cerdas sintéticas são ideais para produtos líquidos ou pastosos, como corretivos, batons, bases e sombras em creme. Cerdas naturais são ideais para produtos em pó, como sombras, blush, bronzer e iluminador. O Duo Fiber é uma mistura dos dois tipos de cerdas. As fibras brancas são sintéticas, elas fazem o pincel ficar mais firme e preciso. As fibras pretas são naturais. Essas fibras acabam suavizando a cobertura, deixando o aspecto mais natural. Agora que você já conhece as principais diferenças nas cerdas dos pincéis, sempre faça essa pergunta: que efeito eu quero que esse pincel dê na minha maquiagem? Primeira categoria: pincéis para aplicar base. Geralmente são pincéis de cerdas sintéticas. O pincel Kabuki, que é esse pincel de cerdas sintéticas bem denso de topo reto, é o meu pincel favorito para aplicar a base. Ele é legal porque ele tem precisão, dá mais cobertura à sua base, deixando o acabamento impecável. Fora que é super rápido para aplicar a base com ele. Geralmente eu espalho assim em alguns cantinhos do rosto e depois vou espalhando com ele, polindo a pele, e ele deixa um acabamento perfeito. Tem esse pincel língua de gato aqui, que geralmente é o pincel de base que vem nos kits de maquiagem, tá, meninas? Mas eu não recomendo você comprar ele para essa função, a não ser que ele já venha no seu kit mesmo, por 2 motivos. Eu acho ele muito demorado para aplicar a base, demora muito para espalhar, ele é pequenininho. E ele também vai deixando uns risquinhos conforme você vai aplicando a base, e você tem que ficar voltando e retocando. Às vezes até tem que dar um acabamento com os dedos ou com uma esponjinha para ficar um acabamento perfeito. Então eu não recomendo você comprar ele, tá? Eu costumo usar ele para aplicar corretivo aqui na região das olheiras, só para ele ter uma função mesmo, mas eu não compraria ele como pincel de base. Você também pode aplicar a base com esse pincel Duo Fiber, que é esse pincel que tem 2 tipos de cerdas. Essas cerdas mais escurinhas são as cerdas naturais e as cerdas clarinhas são as cerdas sintéticas. Você vai pegar o produto aqui com a pontinha do pincel nas cerdas sintéticas e vai espalhar pelo rosto, e ele vai deixar a sua base com uma cobertura mais leve, vai ficar com um acabamento mais natural a sua maquiagem. Eu prefiro uma cobertura maior, então ele não é o meu pincel favorito para aplicar a base, tá, meninas? Mas ele é muito legal para outras funções que eu já vou mostrar para vocês. Você também pode usar essa esponjinha para aplicar a sua base. Eu fiz um vídeo só sobre ela, de tanto que eu gosto dela. Vou deixar o link aqui para vocês clicarem e assistirem. Resumindo, ela é ótima também para aplicar a base e ela deixa uma cobertura bem natural. Segunda categoria: pincéis para pó. Aqueles pincéis grandes e fofinhos de cerdas naturais. E o pincel de pó não tem segredo, tá, meninas? Tem que ser um pincel bem grandão e fofinho. Esse daqui é o pincel de pó tradicional mesmo, e ele aplica o pó super bem no rosto todo, bem rapidinho. Tem esse outro pincel de pó aqui também, que ele também é grandão, também é fofinho, mas vocês podem ver que ele é um pouquinho mais pontudinho. Então ele é legal para você concentrar o pó aqui debaixo do corretivo, para passar ao redor da boca, mas não tem muita diferença de função não, tá, meninas? Qualquer um dos dois vai fazer super bem a função. E você também pode aplicar pó com o pincel Duo Fiber. Como eu tinha falado para vocês, esse pincel tem várias funções
E eu amo passar pó com ele porque ele deixa o acabamento bem leve e natural na maquiagem. Terceira categoria, pincéis de corretivo. Assim como os pincéis de base, geralmente são pincéis de cerdas sintéticas. Esse aqui é o pincel original de corretivo, que também vem nos kits de maquiagem geralmente, e é aquele mesmo problema do pincel de base que eu falei pra vocês. Eu não gosto, não recomendo ele pra passar corretivo, pelo menos abaixo das olheiras eu não gosto, porque eu gosto de iluminar toda essa região aqui e ele é muito pequenininho pra fazer isso, gente. Mas ele é legal pra você aplicar sombra cremosa e glitter com ele é bem legal. Ou também para passar corretivo aqui ao redor da boca para corrigir um batom se você borrou, para iluminar aqui no topo do nariz, mas como corretivo na região das olheiras eu nunca uso ele. Tem esse pincel kabuki aqui pequeno, menor que aquele kabuki de base, que ele é ótimo para aplicar corretivo, ele encaixa certinho aqui nessa região, vai aplicar o corretivo com mais precisão aqui, sem borrar essa maquiagem que a gente faz aqui debaixo do olho. Vai iluminar toda essa região, então ele é ótimo e eu super recomendo ele para passar corretivo. E ainda na linha dos kabukis também tem esse kabuki aqui, que ele é mais pontudinho, também é bem legal, ele encaixa certinho aqui, ó, para você aplicar o corretivo. Eu gosto muito também de aplicar corretivo com ele. E o meu pincel favorito para corretivo é esse pincel esponjinha aqui da Quem Disse Berenice. Ele é super diferente, né, meninas? Ele tem essa esponjinha pontudinha aqui. E ele é bem legal para aplicar o corretivo, ele ilumina bem essa região, é super prático. Eu aplico ele dando batidinhas, aí o corretivo fica super natural. E ele é legal também para você concentrar o corretivo em alguma manchinha que você tiver no rosto, você vai dando batidinhas e ele é excelente. Eu super indico esse pincel. Quarta categoria, pincéis para aplicação de blush. Tem esse pincel de blush tradicional de cerdas naturais, que tem esse topo angular, que é perfeito para aplicar o blush nas maçãs do rosto. Tem esse pincel redondinho, um pouquinho menor que o pincel de pó, que também é uma ótima opção para você aplicar o blush. E o meu pincel favorito para aplicar o blush é o Duo Fiber. Esse pincel é ótimo, meninas, multifunções, não pode faltar no seu kit. Eu não gosto do blush muito marcado na maquiagem, então o Duo Fiber ele vai dar um acabamento super natural no blush, não vai ficar aquele blush marcado. Eu gosto muito do resultado do blush com esse pincel. Quinta categoria, pincéis para contorno do rosto. Eu amo fazer contorno com esse pincel de blush, meninas, porque eu acho que ele encaixa certinho aqui nesse ossinho para fazer o contorno do rosto. Então, se você já tiver esse pincel em casa, ele é legal porque você pode usar tanto para aplicar o blush como para fazer o contorno. A única coisa ruim é que você vai ter que sujar ele em dois produtos. Você vai sujar ele no bronzer e depois vai sujar no blush. Aí ele vai ficar com duas cores. Mas se você só tiver um, não tem problema, dá pra fazer tranquilamente. Você pode usar também esse pincel que ele é mais fininho pra fazer a marcação aqui do contorno. E também teve uma época que eu usei esse Duo Fiber mais fininho pra fazer essa função. E pra fazer o contorno do nariz, eu acho legal usar esse pincelzinho de esfumar sombra mesmo. Ele encaixa perfeito aqui, ó. Pra você fazer a marcação do contorno do nariz, ele é ótimo. Então você pode usar o seu próprio pincel de esfumar sombras. E pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês duas opções de pincel pra usar o iluminador. Tem esse pincel de blush bem pequenininho que vem no kit da Boticário, que ele é perfeito pra você passar o iluminador aqui nas têmporas. Ele encaixa direitinho e esfuma super bem o iluminador. E mais uma vez o Duo Fiber entra em cena na maquiagem do rosto, meninas. Só que esse daqui é aquele Duo Fiber menorzinho, que é perfeito para passar o iluminador. Eu tenho usado ele no momento e tenho amado. Então é isso, meninas. Esse foi uma Aqui Você Mesmo especial falando de pincéis de maquiagem. Fica ligadinha que na semana que vem vai ter a parte 2 falando dos pincéis de olhos, tá? Não perca! Se você gostou desse vídeo, clica no gostei pra mim, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo. Até a próxima!